é chamada carta, uma das cartas de Paulo, e uma carta escrita por ele aos Filipenses, e mais ou menos 10 anos depois que ele mesmo fundou essa igreja. Foi ele que fundou essa igreja, lá perto dos anos 55 depois de Cristo. Logo que Paulo fez a sua segunda viagem missionária, ele, os seus companheiros de trabalho, que eram o Silas, o Lucas e Timóteo, e ele então funda essa igreja, uma situação muito interessante. Se você quiser ver como é que a igreja foi fundada, é só você pegar Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, conta a história da fundação desta igreja. E então foi a primeira igreja fundada por Paulo no continente europeu. Aí o apóstolo escreve esta carta e escreve por duas razões. Primeiro, ele está agradecendo uma contribuição financeira que aquela igreja mandou para ele, como apóstolo. Está preso, Paulo estava preso em Roma, nessa ocasião. E a igreja então mandou uma ajuda financeira para ele. E também ele tinha feito uma campanha para ajudar uma igreja pobre de Jerusalém, e aquela igreja que ele fundou também tinha contribuído para ajudar aqueles pobres ali. Então, ele está agradecendo essas contribuições financeiras, e uma segunda razão desta carta é porque estava havendo uma terrível perseguição aos cristãos. Inclusive, essa perseguição resultou na prisão dele. Muitos males já haviam acontecido e outros aconteceram depois, mas ele viu que muitos crentes na hora da perseguição ficam sofrendo muito, e alguns deles até desistem da fé. Então ele está escrevendo para orientar que eles deviam permanecer firmes, que o Senhor haveria de dar a vitória completa a eles. O imperador romano, o Nero, que era terrível, os cristãos estavam sofrendo muito sob o comando dele. O tema desta carta, veja bem, uma hora tão difícil, mas o tema da carta é alegria de se viver por Cristo e para Cristo. E essa carta é conhecida como a Carta da Alegria. Fale comigo, a Carta da Alegria. Tinham tudo para ficar reclamando, e chorando, choramingando, e falando mal deles, mas estão alegres. Então, o tema desta carta é alegria. E o versículo chave desta carta toda é o capítulo 4, versículo 4, que diz assim: tenham sempre alegria. Fale comigo, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor Jesus Cristo. Repito, tenham alegria. Há uma tradução que fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quer dizer, o Paulo preso lá na cadeia, escrevendo a carta, exortando aqueles irmãos para ficarem alegres, não ficar triste não, que aquela onda ia passar. A fonte da verdadeira alegria de Paulo era a presença de Jesus na vida dele. As nossas crianças estão aqui hoje, não tem a sala deles. É bom que o papai e a mamãe cuide, eu vou ficar dentro do tempo que nós temos, mas eu quero que você cuide da criança, porque senão ela atrapalha meia dúzia de pessoas aí. Cuide dela. Então a fonte da alegria de Paulo era Jesus, que ele queria Jesus na vida dele, e ele teve uma experiência com Jesus, e então ele não podia ficar triste por circunstâncias ruins que estava vivendo. Ele diz: olha, vamos nos alegrar, alegrem-se.
Outra vez eu digo para vocês, fiquem alegres, fiquem abençoados. Aí ele diz assim que os cristãos deviam procurar conhecer melhor Jesus, conhecer mais o Senhor Jesus, conservar a fé nele, viver em unidade, viver em humildade, comunhão e paz. Interessante, né? Eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui e guardasse essas orientações. Você sabe que a gente conhece muito pouco Jesus, né? Quem é que tem vontade de conhecer mais Jesus? Conhecer mais. Será que a gente pode conhecer mais Jesus? Ter mais experiência com Ele? Pode ou não podemos? Podemos. É só a gente buscar conhecer. E a gente conhece muito pouco a gente mesmo, né? Os especialistas dizem que nós conhecemos no máximo 7% de nós mesmos. Numa ordem de 0 a 100, a gente conhece muito pouco a gente mesmo. E às vezes conhecemos menos ainda Jesus. Nós precisamos crescer mais no conhecimento do Senhor Jesus. Conservar, quando você conhece, você começa a acreditar mais nele. E quanto mais você acredita nele e põe em prática o ensinamento dele, mais você vai vivendo em unidade. Acabam as brigas, as confusões, aquelas picuinhas, porque você está vivendo num plano mais alto agora, na presença de Jesus. Coisinhas pequenas não vão atrapalhar muito você mais. E você vai ser mais humilde, dependendo cada vez mais dele, vai ter comunhão, ter tudo em comum, ajudar uns aos outros e ter paz, não vai ficar brigando, fazendo confusão. Tá certo? Você concorda com isso ou não? Agora ele fala que nós podemos ter sucesso. Fale comigo, sucesso. Quem quer ser bem-sucedido, quem quer ter sucesso na sua vida, especialmente na vida cristã, então você tem que fazer, de acordo com o texto que eu li, seguir o exemplo de Paulo. Paulo fala o seguinte, ele diz assim: não estou querendo dizer que eu já tenha conseguido tudo que eu quero, e nem que eu seja perfeito, mas eu continuo correndo a minha carreira. Isso significa eu persevero e prossigo na minha carreira. Você está vendo aí na tela. Se você tiver que copiar, pode fazê-lo, se bem que eu vou depois passar isso por e-mail, e se alguém quiser cópia, eu posso passar isso para você, porque foi uma palavra que Deus me deu agora, nesse final de ano, começo de ano, e isso falou muito comigo, abençoou muito meu coração. Então, prosseguir, conquistar. Paulo tinha consciência das limitações dele. Ele disse: eu não alcancei tudo. Eu creio que você também sabe onde é que você tem falhado. Você fez um alvo, não conseguiu alcançar. Eu lutei. Tem gente que luta. Hoje de manhã estava aqui um irmão que frequentava a nossa comunidade, lutou contra um vício de fumar, acho que uns 7 anos, não conseguia vencer um cigarrinho, aquele negocinho pequeno. E Deus me deu a graça de vencer, mas não foi fácil para mim também não. Fumava, bebia, tinha outros problemas, mas o mais difícil deles para mim foi a dependência do cigarro. E aquele irmão lutava, ficava com vergonha e tal, mas lutou até que hoje ele está liberto, não desanimou, foi vencendo, a esposa orando por ele, muitos de nós orávamos por ele, e hoje ele está livre. Depois de 7 anos aproximadamente, hoje ele está liberto. Você não pode parar. E muitos de nós, eu queria tanto ter lido mais a Bíblia, eu tentei até dizimar da primícia, não consegui. Mas você não pode parar. Não é porque você não conseguiu ano passado que você vai cruzar o braço e deixar a água correr.
você tem que lutar. Então Paulo fala assim, eu sei que eu não sou perfeito ainda, mas eu continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso eu fui conquistado por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você sabe que Paulo era um homem de coração muito duro, um homem muito difícil, indomável, perseguidor da igreja, um religioso perverso, difícil. E ele estava indo na cidade de Damasco, lá na Síria, estava indo lá para prender os crentes, para bater, para prender, para fazer mal à igreja. Aí Jesus apareceu para ele, com aquele coração duro, com aquela situação toda que ele tinha. Jesus aparece para ele e fala com ele, uma luz forte brilhou na vida dele, ele cai pelo chão, saiu dali praticamente carregado, tiveram que pegar na mão dele e levar, porque ele não conseguia nem andar, ficou cego. E a partir dali ele se converteu e a vida dele mudou. Então ele fala assim, olha, eu sei que eu era tão bravo, e a figura que nós temos aqui é de um animal, não sei, eu já fui domador de cavalo, de égua, de burro, e então o burro, quanto mais boca dura ele for, quanto mais cabeçudo, né, Josias, pior fica para ele. Meu irmão também era domador. Uma mula era tão boca dura e pulava, empinava. Aí o meu irmão, menorzinho do que eu, mas firme em cima do animal, o animal virou assim, e pulando, e ele com medo de cair, tal. Quando o animal virou, para o animal não cair em cima dele, ele pulou fora, a mula bateu a cabeça numa árvore e morreu na hora. Então tem gente que morre porque é cabeçudo, é boca dura. Tem gente que para amansar dá trabalho. Então Paulo, Deus teve que trabalhar duro com ele, deu uma quebrada nele, jogou por terra. Ele falou, olha, eu fui conquistado à força, Jesus fez isso comigo, mas agora ele colocou no meu coração que o que ele fez comigo, eu vou ter que fazer, eu vou ser um conquistador. Eu fui conquistado para conquistar. Amém? Você pode dizer isso? Eu fui conquistado. Quantos aqui eram duros, difíceis? Mas Jesus então conquistou você também. Você homem, você mulher, rapaz, moça. Ou você foi conquistado, ou você precisa ser conquistado. E uma pessoa que é conquistada se torna conquistadora. Eu vou conquistar agora, vou ser um instrumento para conquistar mais gente que precisa ser conquistada. Aí ele fala mais uma coisa aqui no verso 13. É claro, irmão, que eu não penso que já consegui, porém, uma coisa faço. Olha aí, verso 13, uma coisa faço. Paulo era um homem definido, decidido agora e definido, porque Jesus mudou a vida dele. Fala, Jesus mudou a vida dele. E o Jesus que mudou a vida dele, pode mudar a minha também. Eu não consigo mudar, tá? Você não consegue? Deixa Deus mudar. Mas cuidado, porque Ele pode te dar uma quebrada, como Ele fez com Paulo. Então, decidir e definir-se. Uma coisa eu faço. Eu sei o que eu quero. Eu sei a direção que eu estou seguindo. Eu sei onde eu quero chegar. Uma coisa eu faço. Coisa boa, né? E uma terceira coisa, ele diz assim, eu quero esquecer as coisas que ficam para trás, esqueço aquilo que fica para trás. Você tem que esquecer todo o fracasso do ano passado, tudo que não deu certo o ano passado. Paulo disse assim, eu persegui a igreja, eu fiz muita coisa errada, fui conivente até na morte de pessoas. Eu fui uma pessoa, um religioso, hipócrita. Eu tinha religião, mas não tinha Deus. E eu fiz muita coisa errada naquele tempo. Mas agora eu esqueço tudo de ruim que se passou comigo. Quantos aqui querem esquecer alguma coisa do ano passado? Ou está tudo bem,
foi tudo às mil maravilhas, você não tem que esquecer nada. Não, no ano passado foi só bênção, só vitória. Como dizia o profeta e o pastor Matias dos Santos, que foi um auxiliar meu, ele falava assim, ele olhava para o menininho assim e falava assim: ô menino, tudo bem com você? É só vitória, é só vitória. Ô Teus, é só vitória. Ô Gabi, é só vitória. Não, não é só vitória não, tem fracasso também lá atrás. E aquilo que não deu certo ano passado, eu deixo de lado, mas vai dar certo agora. Eu vou mudar, o rumo da minha vida mudou. Não foi só vitória, mas hoje eu estou vivendo a vitória que Deus começou a fazer na minha vida. Louvado seja Deus. Então, esquecer o passado, tudo que ele havia feito que não prestava, na verdade, disse que o dia 31 de dezembro e 1º de janeiro, que é essa passagem de ano, dizem que esse dia é o dia da mentira, o dia da hipocrisia, porque muita gente vive só de projeto. Não, tem um plano, faz 15 anos que está fazendo plano, 12 anos que ele está, eu vou mudar, o ano passado não deu certo, ele faz plano, mas aí ele comete os mesmos erros do ano passado, quem não faz as coisas diferentes nesse ano, vai ter as mesmas consequências que teve o ano passado. Ou ele muda, só vai ter experiências diferentes se ele mudar, mas se ele continua fazendo as mesmas coisas, vai ter os mesmos resultados, não vai mudar. Se você quer ter resultado diferente na sua vida, esqueça o passado, começa tudo de novo, você vai ver que vai dar certo na sua vida. Amém? E Paulo então fala assim: eu avanço para os alvos à minha frente. Ele fala isso no verso 13. Esqueço aquilo que para trás fica e avanço para aquilo que está à minha frente. Você tem um alvo lá na frente? Então avance para alcançar aquele alvo. E alcançando aquele alvo, você vai poder glorificar muito mais o nome do Senhor. Então eu pergunto para você, quais são os alvos que você tem para este ano de 2016? Ou você não tem alvo nenhum? Quem não tem alvo nenhum, eu tenho uma notícia ruim para você. Quem não tem alvo nenhum na vida, não chega a lugar nenhum. Você concorda? Você não faz alvo, não tem propósito, não chega em lugar nenhum. Mas fazer propósito e também não avançar, não lutar para alcançar esses propósitos, é uma medida de tolo. Você faz alvo, mas não luta para alcançar, também não vai mudar nada. Não adianta fazer e não lutar. E não é fácil, vai dar trabalho, mas você vai alcançar os seus alvos. Eu diria que muita gente deixa tudo para amanhã, vai postergar, amanhã eu faço, amanhã. Lá no cemitério tem muita gente que fez alvos, propósito, falando, amanhã eu vou começar, e nunca começou. Então diz que o cemitério é também o maior depósito de projetos e de planos que nunca foram executados. Está lá, tudo lá no túmulo. O camarada morre, os projetos dele morrem com ele. Morrem com ele. E estão lá no cemitério. E o dia da mentira é porque a pessoa faz plano, mas não coloca não põe em ação aquilo que ele planejou e não vai valer. Não. Então ele fica 15 anos, fala, eu vou mudar amanhã. Parecia aqueles secos e molhados que antigamente, né? E você chegava lá para comprar, falava assim, fiado só amanhã. Mas aí amanhã você volta lá, só amanhã. Nunca chega, esse amanhã nunca chega. Então você nunca pode comprar, nunca vai mudar. Amanhã. Tem um passarinho um pássaro da noite, chamado Bacurau. E ele canta assim, amanhã eu vou. O tempo todo, amanhã eu vou.
À meia-noite hoje ele está cantando. Amanhã ele canta de novo. Amanhã eu vou. Nunca vai. O Bacurau não chegou em lugar nenhum. Tem muita gente que parece Bacurau, parece os secos e molhados. Sempre amanhã, 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 e o amanhã nunca chega. E você não muda de vida, tem que mudar hoje, enquanto é tempo. Tá certo? Aí eu deixo tudo para trás, avanço. Desculpe. Desculpe-me. Às vezes eu facilito, né? Eu acho que a minha garganta é igual a garganta do Josias, né? Com 30 anos. 30, Josias. 30 anos. Josias sobe no telhado, Josias faz maravilha por aí. A Regiele, né, Regiele? Faz maravilha por aí. Eu quero ser igual a eles. Mas eu esqueço que eu tenho 75 e ele tem só 30, né? Então não dá para competir com eles. Então, dizer para você que amanhã pode ser muito tarde para você que quer ter uma experiência nova. Quantas vezes eu, por exemplo, me casei com 24 anos e até os 21 anos de idade. Eu sabia que meu pai e minha mãe me amavam, mas eu nunca ouvi do meu pai nem da minha mãe: meu filho, eu amo você. Tinha vontade de ouvir isso, nunca ninguém falou para mim que me amava, só a Júnia que falou. Depois de muita luta, né? Depois de muita luta, conquistá-la, né? E ela era uma mulher muito bonita, eu era muito feio. E um dia eu precisei de cura interior, porque eu estava tomando uma xícara de café com leite, que eu gosto de tomar até hoje. Eu olhei assim de cima para baixo e vi meu nariz. Falei: eu tenho, que nariz comprido esse dentro da xícara? Eu fiquei assim, inquieto com aquilo, né? Mas meu nariz é grande demais. Aí eu comecei a ver, meus lábios são grandes. Aí uma luta muito grande para deixar o bigode grande, porque os lábios eram grossos, né? Sou filho de índio, aqueles lábios grossos, ficou pior ainda, bigode com lábio grosso, ficou pior ainda. Aí eu cortei o bigode, não ficava bom nem de bigode, nem sem bigode, não tinha conserto. Tem gente que não tem conserto, né? Tem que passar por cura interior e deixar assim mesmo. Estou falando de mim, né? Pode ser que você pense diferente, mas comigo foi assim. Então, dizer que eu te amo, fala agora para o seu marido, para sua esposa, fala para os seus filhos, antes que você morra ou que um deles morra. Diga: eu te amo. Diga para eles: perdoe-me, peça perdão. Diga: eu libero perdão para você. Dê um abraço, dê um sorriso e estende a mão para ajudar uma pessoa que está precisando do seu lado. Faça isso enquanto tem tempo, porque tem muita gente que já está lá do outro lado da vida. Lembra, pode até lembrar: eu gostaria de ter feito, mas agora não pode fazer mais nada. Lá ninguém faz mais nada. Tem que fazer aqui, enquanto você tem a vida. Eu termino contando aqui a situação de dois homens na Bíblia. Há um livro das genealogias, as genealogias bíblicas. Começa em Gênesis e tem outras genealogias. Mas eu estava olhando o livro das genealogias em Gênesis, e então vi lá, por exemplo, um homem chamado Enoque. Enoque casou, teve esposa, tal, filho de não sei quem, e o Enoque gerou não sei quem. Aí fala assim: mas Deus tomou Enoque para ele. Ele andou com Deus porque ele era justo diante de Deus. E outros também, o Noé e outros, foi falando. Aí chegou num homem chamado Metusalém, ou Matusalém. Esse homem foi o homem que viveu
teve uma vida mais longa de todos os homens, viveu 969 anos. 969, quase 970 anos, quase 1000 anos. Você imaginou? Estou com 75, já estou querendo ir embora daqui. Agora o camarada com 970 anos. E diz assim, ele casou, teve filho e morreu. Casou, teve filho e morreu. Não deixou nada, não ficou nada escrito a respeito dele. Isso me preocupou. Eu acho assim, que tem gente assim, que nasce, vira uma praga, nem a família gosta dele, não muda de vida, não faz nada, é um imbecil. Esse irmão não está aqui agora, nem vou falar o nome dele também. Mas o irmão, junto com a Júnia lá, a Júnia fazendo a visitinha dela lá, irmão idoso já, e um filho, mas um filho, uma verdadeira besta fera, estúpido, que xingava o pai. É neto? Era um neto, o filho, porque o filho já tinha morrido. Hein? É filho mesmo, porque ele tinha neto, ele tem neto também, mas esse é o filho. O filho não faz nada, não presta para nada, usuário de droga, tinha uma ajuda do governo, mas e o pai muito pobre, mas não ajudava em nada, comendo, bebendo, mas xingava o pai, acabava. E o pai falou assim, junto com a Júnia, o pai falou assim, esse miserável tinha que ter morrido. Tinha que ter morrido já, não morre, fica aí, ó. Você tinha que ter morrido. Isso só me dá trabalho e me faz passar vergonha. Tem gente assim. E daí eu não entendo, e nem vou discutir com Deus também, mas tem uma pessoa como aquela lá, a pastora Suzy, que é neta, sobrinha do apóstolo Márcio Valadão, que foi o homem que Deus usou para me reconhecer como apóstolo, veio de lá aqui para estar comigo, eu tenho uma consideração muito grande por ele. A sobrinha dele vem lutando contra um câncer maligno, uma menina nova, muito nova, psicóloga, especialista em ministração para as crianças. E tantos anos ela vem lutando contra esse câncer, o câncer foi dominando, teve uma infecção hospitalar, complicou e ela foi internada ontem à noite e faleceu hoje de manhã. Uma mulher que foi para a África, foi lá para o Oriente Médio, fez um trabalho maravilhoso para Deus. A única coisa, a única explicação que no meu coração até me alegra, é pensar assim, Deus também gosta do que é bom. Deus gosta do que é bom. E aquela mulher era uma santa mulher, que assim, humanamente falando, não podia ter morrido. Então você pensa assim, essa praga aqui tinha que ter morrido, mas aquela lá era tão boa e não morre. Então morreu Matusalém, não deixou nada escrito de bom a respeito não deixou nenhuma marca, nenhum sinal, nenhum rastro positivo. Morreu com 970 anos, morreu e pronto. E um outro, é um que a Lucas fala sobre ele, Lucas capítulo 12 fala sobre um homem que era rico, muito rico, e só pensava nele, aquele rico egoísta, que não dava dízimo, que não primiciava, não dava oferta para ninguém. Parece que é o mesmo homem, parece, tem muitos especialistas em Bíblia que dizem que é o mesmo da parábola do rico e Lázaro. E esse, então, daí parece que não faltava nada para ele, rico, tinha tudo, tinha fazenda, devia ter carro do ano, tinha tudo. E um dia ele falou assim, ele olhou para a lavoura dele, para a fazenda, o que eu vou fazer? Estou com um grande problema, onde é que eu vou armazenar? Não vou ter armazém suficiente para colocar toda a minha colheita. Mas de repente ele falou assim, ele falando para ele mesmo, eu vou aumentar, vou contratar uma firma de construção, Josias não estava lá nesse tempo,
Então contratou uma firma para construir galpão, construir armazém, para colocar todos os frutos dele, todos os cereais dele ali. E ele disse assim, agora deitou assim, esplêndido, assim, folgadão, e disse, alma, agora sim você tem armazenado bens para você comer muitos dias, muitos anos. Come, bebe, regala-te, folga-te, porque você tem armazenado bens para muito tempo. Aí Jesus falou assim, que ele escutou, esse homem escutou uma voz. Eu imagino esse homem deitado lá, todo folgadão, e ele escuta uma voz, louco, você é tolo, você é louco, pirado. Esta noite você vai morrer. E o que você construiu durante todo esse tempo, para quem é que vai ficar? Certamente vai ficar para os filhos brigarem e fazer confusão e gastar tudo à toa. Para quem vai ficar tudo isso que você construiu? Essa noite você vai morrer. Porque você é rico para com os homens, mas não construiu uma riqueza para com Deus. Deus está querendo que você, hoje à noite, mude a sua vida. Construa para Deus um tesouro no céu. Eu não vou deixar muita coisa, mas eu vou fazer uma história. Eu vou levar muita gente para o céu.